Boa noite. Que a paz do Mestre possa se fazer presente nos nossos corações hoje e sempre. É uma Assim alegria muito seja. grande estar com todos vocês. Mais uma vez, né, mais uma semana estamos aqui, unidos e reunidos em nome de Jesus, para mais um estudo. E é muito interessante porque nós, graças a Deus, estamos fazendo a escolha correta, né? Reservando um horário para nos dedicarmos ao estudo do Evangelho, ao aprendizado de mais uma lição. E hoje nós temos a participação, contamos com a presença do nosso querido José Marcondes. José Marcondes é lá do Bezerra de Menezes, que fica em. É Areias ali, Marcondes? É areia, sim. Areias, Areias. né? É. Pronto. Então, ele faz parte dessa instituição, Bezerra de Menezes, e Marcondes vai conversar conosco hoje sobre a paciência, coisa que a gente nem precisa, né, minha gente? Então, é um exercício diário, é preciso todos os dias exercitar a paciência. Tem muita gente que diz, né? Hoje eu estou sem paciência, perdi a minha paciência, mas você não perde o que você nunca teve, não é? Então, na grande maioria das vezes, são pessoas que nunca tiveram paciência, não sabem nem do que estão falando, porque você não pode perder o que você nunca conquistou. Então, a paciência é uma virtude realmente importante nas nossas vidas, como todas as outras virtudes, e requer esse exercício diário. Importante, né? A gente às vezes reclama de determinadas circunstâncias, né? Determinados acontecimentos que nos circundam a vida, mas, no entanto, na grande maioria das vezes, isso é para justamente trabalhar essa nossa paciência, né? Então, somos experimentados todos os dias e às vezes nem sabemos que estamos sendo experimentados e reclamamos, quando na verdade nós deveríamos agradecer pela oportunidade desse exercício. Mas vamos iniciar o nosso trabalho. Vamos pedir para a nossa irmã Genilda. Você pode, Genilda, fazer a nossa prece de início? Posso, hoje é um prazer. Graças Ótimo, a então Deus, né? faça. Boa noite a todos, né? Que Deus nessa noite nos ilumine, né? Com nosso irmão José Marcones, que possa receber do alto todas as suas explanações, né? E que Deus ilumine a todos nós nessa noite, né? Estou aqui mais uma vez, agradecida por estar aqui participando dessa prece, né? Então, eu vou fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai de todo mal. Amém. Porque o Senhor é o Rei, o poder, agora, a glória é para sempre. Passa a palavra para a nossa irmã, que está dirigindo o trabalho na noite de hoje, para ela mesma dar pronunciada a sua divina explanação, a sua palestra com o nosso irmão Marconi. Paz e luz para todos. Que assim seja. Então, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Marcondes. E lembrando a todos que a nossa palestra está sendo gravada e pedindo para que todas as pessoas, todos os participantes, deixem o microfone no modo desligado, tá bom? No modo desativado. Então, a palavra é toda sua, Marcondes. Nosso boa noite, né? Que a paz e o amor de Jesus permaneça com todos nós hoje, que possamos, após esse trabalho que está sendo exposto na noite de hoje, sairmos ou ficarmos melhores, né? Ficarmos mais confiantes, mais renovados e mais pacientes nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E diante do que nós estamos vendo nesses dias de tempestade, uma experiência jamais experimentada por nós nessas proporções,
E aí a gente percebe que as pessoas estão muito assim angustiadas também, outras estão temerosas, outras talvez meias ao que está acontecendo, mas percebe que no geral, né, pesa uma atmosfera é, de ordem negativa sobre todos nós, né? Porque nós noticiários, nós quando olhamos nos meios de comunicação, Facebook, outros meios aí, a gente sempre está vendo postagens de pessoas que retornaram ao mundo espiritual nesses dias que estamos atravessando aqui. E aí muitos em desespero, muitos amargurados. E aí nós pensamos para a noite de hoje, né, dentro do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, os que são brandos e pacíficos, nós temos um item, né, o item 7, que é muito conhecido de todos nós, que fala a respeito da paciência. Essa paciência comum, muitas vezes que a gente tem, essa e passarmos muitas vezes horas assistindo um filme e depois até a gente nem gosta do filme que assistiu. Acompanhar uma novela, acompanhar um jogo, acompanhar alguma coisa. Então, essa paciência comum, essa é muito comum. E a gente nem se dá conta que tem, que está exercitando essa. Tanto é que às vezes tem pessoas que ficam horas e horas no portão da rua, olhando quem desce, olhando quem passa. E aí é uma espécie de paciência. Né, como nós já falávamos antes, assistir uma novela, acompanhar uma novela, assistir um filme, não sei quanto, também uma espécie de paciência. Mas o que a proposta de hoje é a cristã, né? Desenvolvermos essa virtude no nosso íntimo, através do dia a dia, né? Através das experiências amargas, através dos que a vida coloca. Então, colocar no nosso dia a dia, que é bom para todo mundo, ou seja, para a gente viver melhor. E aí já foi falado das frases aí, bem antes aí, que Cláudia anunciou aí, e não sei se já ouviram uma, mas tem uma que diz assim, paciência tem limites, ou seja, quando a pessoa já está praticamente esgotado, né? Ou nesse momento ela está aborrecida, alguém fez alguma coisa, alguém está incomodando, alguém está fazendo algo que não é bom, ela diz, paciência, isso é uma das frases, né? Tem uma outra também que diz assim, eu acredito que a maioria já ouviu, que diz assim, a paciência se esgotou. Né? É comum a gente ouvir pessoas dizerem isso. E quando não, né, que foi mencionado aí, perdi a paciência. Né? Tem pessoas que dizem isso. Né? Ah, outros dizem assim, paciência. Já diz assim, tem que ter paciência diante de uma situação, né, que é difícil, diante de uma espera, diante de alguma coisa. E é interessante que tem pessoas que dizem o seguinte, eu quero, meu Deus, me dê paciência, diante de uma situação que está vivenciando, ou seja, diante de uma pessoa difícil, diante de alguém que está incomodando, diante de alguém mal-humorado e por aí se vai. Agora é preciso a gente ter cuidado quando a gente pede paciência, né? Porque se a gente pede paciência a Deus, naturalmente vai vir alguns que não são nada fáceis no nosso dia a dia. Então é preciso saber o que está pedindo. Porque se a gente pede paciência, vai vir instrumento para testar justamente a nossa paciência. E aí tem pessoas que dizem assim, fulano, quando encontra alguém que é paciente, costuma dizer até assim, paciência de Jó, né? Ou seja, aquela paciência resignada, aquela paciência que não se altera, aquela paciência é, que suporta, né? Então, a paciência de compreender é essa que nós vamos falar na noite de hoje. A paciência de compreender, de suportar de maneira resignada, a paciência de perdoar, né?
E, na realidade, as características de paciente é, é aquela virtude, ou seja, de paciência, é aquela virtude que faz suportar algo sem perder a calma. Aquela pessoa que aguenta tranquilidade e reveses da sorte, aquela pessoa que aguenta com tranquilidade, ou seja, com calma, é uma ofensa, aquela que não se perturbar diante de algo que está ocorrendo naquele momento. Muitas vezes a criatura chega num canto e não é bem tratada, né? Ou então, quando vai falar com alguém, aquela pessoa responde de maneira ríspida, de maneira inteira. E muita criatura toma até um choque, né? Ela fica até paralisada, de certa forma, diante aquela forma como ela foi tratada. Mas aí no Evangelho, texto, né, que é bem interessante, né? Se a gente não compreender bem a situação da Terra, né? Primeiramente, nós temos que entender que os benfeitores da vida maior, eles qualificam a Terra, né, como um mundo de ações. A condição espiritual da Terra é um mundo de expiações e naturalmente nós vamos conviver com toda espécie de personalidade, nós vamos com toda espíritos de toda natureza, melhor dizendo. E aí, quando a gente passa a entender a condição espiritual da Terra, a condição evolutiva da Terra, vai ficar um pouco mais fácil de compreender toda essa ação que estamos vivenciando, essas pessoas que se aproximam, não é? Então fica mais fácil para a gente compreender e até mesmo resignar-se diante das coisas que nos acontecem, diante das voltas que a vida dá, diante das provações diárias, dos testes que experimentamos no nosso dia a dia. E a lição de hoje, a paciência, a lição de hoje começa assim: a dor é uma bênção que dê a seus eleitos. Não vos aflijais por sofreres, antes bendizei que de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos chamou para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada a pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aquele que Deus, aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos de nosso sofrer e para nos pôr à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que do lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto que quando se curva para a fronte. Coragem, amigos, tendes no vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, de 1860. Então, a lição de hoje, né, nos toca, nos alerta justamente para essa paciência. E ela começa, assim, é muito interessante, porque começa, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos.
como a dor pode ser uma bênção, né? A princípio eu tinha certa dificuldade de compreender isso. Como é que a dor pode ser uma bênção, né? Mas aí quando passa a compreender um pouco mais, ou seja, a gente começa a estudar a doutrina, a ver essa situação que nós estamos vivenciando, as situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, a, os nossos pendores, né? Observando os nossos traços, aí a gente vai perceber, a gente vai mostrar quando é que a dor, em que sentido a dor pode ser uma bênção. Então, quando, em que sentido a dor pode ser uma bênção? Já que o Espírito amigo começa dizendo assim, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E aí nós observamos o seguinte, a dor pode nos poupar de muitos males na frente. Muitas vezes a criatura, ela está em cima de uma cama. E aquele tempo em que ela está ali em cima de uma cama, seja num hospital, no ambiente doméstico, aquele tempo que ela está ali, ela está sendo de cometer outros desatinos, ou até mesmo, né, tem pessoas que ela tem uma forma de ver a vida, ela vê a vida de um jeito, mas a partir do momento que a dor visita, né, que ela experimenta essa dor, ou seja, uma doença, pode ser a perda de um ente querido, que a gente está ligado a essa questão de perda. A gente acha que quando alguém parte de retorno ao mundo espiritual, acha que perdeu essa pessoa. Ainda os nossos conceitos, quando na realidade nós não perdemos ninguém. Na realidade, as pessoas, né, todos nós somos filhos de Deus e a qualquer dia nós poderemos retornar ao mundo espiritual. Então, as pessoas, nossos entes queridos, essas pessoas que nós amamos, que fazem parte da vida, quando retornam ao mundo espiritual, nós não perdemos essas pessoas. Elas retornaram, elas foram na frente, e que um dia nós vamos reencontrar essas pessoas, de acordo com o livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar as informações na doutrina espírita, de que nós vamos nos reencontrar com nossos entes queridos, esses que antecederam ao túmulo, esses que fizeram, que partiram antes. Dependendo das condições espirituais de cada um, eles podem nos recepcionar durante a nossa chegada no mundo espiritual, eles podem nos acompanhar. Nós temos inúmeros relatos de pessoas de quando elas relatam que elas veem entes queridos que já partiram, se aproximando, chegando junto, conversando. E muitas vezes aqueles que estão acompanhando o paciente, seja no hospital ou dentro do ambiente doméstico, muitas vezes os que estão acompanhando acham que é um delírio, acham que está tendo alguma coisa de alucinação, alguma coisa desse tipo, alguma fantasia. Mas, na realidade, entes queridos, ou nossos amigos também, que estão em condições, eles vêm ao nosso encontro, eles vêm nos fortalecer durante o nosso retorno ao mundo espiritual. Porque nós viemos do mundo espiritual, mas nós temos uma certa dificuldade de ingressar novamente no mundo espiritual. Viemos de lá e temos essa dificuldade, essa readaptação no mundo espiritual, embora que as noites, durante o sono físico, a gente mergulha no mundo espiritual, ou seja, a gente entra no mundo espiritual, entra em relação com outros espíritos, com outras pessoas também que estão caminhando conosco, na terrestre aqui, e todas as noites nós ingressamos no espiritual. Então, nesse sentido, de a gente compreender essa dor,
essa dor da partida de um ente querido, né? Que nós estamos vendo todos os dias aí, notícias de pessoas conhecidas, notícias de pessoas de nossos, de familiares também, de amigos e por aí se vai. A dor, né? Que essa partida de um ente querido constitui uma dor muito grande. Possivelmente a maior prova que nós experimentamos aqui na Terra, né? A maior prova nesse sentido, que é quando um ente querido deixa o nosso convívio, deixa de caminhar conosco aqui na Terra e ele retorna ao mundo dos espíritos. Então é uma dor muito grande realmente, né? É uma dor e muitas vezes, né, se não for indignado, se não tivermos uma fé estruturada, mais ou menos robusta, a gente poderá cair diante dessa situação, diante desse desespero, né? Muitas vezes tem pessoas que quando um ente parte, ela primeiro que é uma dor diferente. A gente nunca pode dizer que é a mesma dor para todo mundo, porque cada um vai ter uma forma de compreender, de, de vivenciar essa dor. Por isso que ela não é igual assim para ninguém. A pessoa tem uma forma de vivenciar essa dor, né? Essa partida de um ente querido. Tem uns que até naturalmente eles conseguem administrar, digamos assim, né, a palavra, eles conseguem administrar bem, mas já tem outros que entram num desespero muito grande, né? Entram num sofrimento. Então, para nós que estamos aqui na Terra, a partida de um ente querido, sem dúvida, é uma dor muito grande, né? Uma dor difícil. Também a dor pode ser uma bênção nesse sentido. Essa criatura está em cima da cama e quando ela se recupera, ela passa a ver a vida de uma forma melhor, ou seja, ela passa a tratar com as pessoas, né? Ela passa a ver de uma maneira mais legal, ela passa a gostar de viver, ela passa a dar valor à vida. Quantas pessoas valorizam a vida depois que elas passam por um momento difícil? Ou seja, ela tem uma postura, ela tem uma maneira de ver a vida, ela tem uma maneira de comportar-se, uma maneira de agir. E depois que ela passa algum tempo no hospital, depois que ela escapa de um acidente, ou depois que ela tem uma revolta na vida, ela passa a ter uma postura diferente, uma postura favorável. Nesse sentido. E quantas vezes uma criatura também ela pode estar atrás das grades e está poupando de que ela cometa mais delitos, que cometa mais erros, cometa mais crimes. Então, nesse sentido, a dor é uma bênção, porque poupando a criatura de cometer mais delitos, de cometer matinos, mais erros no dia a dia, né? E ela livre, né? Ela vai prejudicar-se muito mais. Ou ela saudável, né? Nós estamos num mundo que ainda temos a necessidade, né, da doença para poder valorizar a saúde. Ainda temos que passar por alguns revés para valorizar outros, né? Ainda temos que alguém às vezes sair da nossa caminhada para poder valorizarmos aquela pessoa, né? Quantos só dão valor depois que perdem, né? A gente vê esse sentido, pessoas que deixam outras, pessoas que partem. É, e no texto também, na continuidade do texto, diz assim, não vos aflijais quando sofredes, ou seja, que a gente não fique em aflição, embora que a gente fique, né? Recordo uma passagem de Jesus, quando ele disse assim, aí só tereis aflições. Realmente, nós vivemos num mundo que nós temos aflições o tempo todo, né? É preciso ter um controle emocional, equilíbrio para não entrar nessas faixas
que causam perturbação. Quantas vezes uma pessoa nos liga e diz assim, daqui a 5 minutos eu estou aí. E aí passa-se 5 minutos, passam-se 10, 15, a pessoa não chega. E aquele momento, aquele, aquele instante do momento da ligação, a gente já não consegue mais manter. A gente já começa a entrar, nas ondas do desespero, muitas vezes, nas ondas da aflição. A gente já começa a dizer, será que aconteceu alguma coisa? Por que fulano não chegou? Fulano disse que estava aqui, daqui a 5 minutos estava aqui. E aí a gente começa num estado de perturbação. Quando ele pede aqui, o Espírito nos orienta, não fique tanto em aflição, para que a gente tente manter a calma, ou seja, aí a questão da paciência de trabalhar, para que a gente possa manter a calma diante de qualquer situação. É uma tarefa fácil? Evidentemente que não é. Isso demanda tempo, isso demanda um trabalho, um esforço diário para aos poucos a gente ir aprender a dominar, né? Manter o equilíbrio. Não é uma tarefa tão fácil. E ainda diante das provações que chegam, diante dos sofrimentos que causam sofrimento, que causam dor, o espírito na narrativa pede para que a gente não lamente, né? Não fique lamentando, se lastimando. Nós vamos encontrar pessoas que elas nunca estão bem, elas sempre estão se lamentando, nada está bem, elas sempre estão se queixando, né? E quando não, pode até revoltar-se. Então nós vamos encontrar pessoas assim que elas nunca estão bem. É, Até mesmo quando alguém chega e que dá um bom dia, né, que a pessoa diz bom dia e ela do outro lado diz assim, espero que seja um bom dia, ou seja, nem essa predisposição para abraçar o dia, para abraçar a vida, né? André, numa de suas mensagens, costuma dizer, se a gente não tem o hábito de orar, porque a oração é um poderoso antídoto contra o mal, a oração possibilita com que a gente aumente o nosso campo de proteção, nosso campo de luz, né? Faz com que a gente melhore as nossas disposições perispirituais, as nossas condições espirituais. Então, muitas vezes, alguém chega e diz assim, bom dia, a pessoa não dá um bom dia. Eu espero que seja um bom dia. E aí, André Luiz ele diz assim, se tem o hábito de orar, pelo menos formule pensamentos positivos. É importante que a gente tenha esse hábito de trabalhar intimamente para termos pensamentos positivos no nosso dia a dia. Já basta tanta negatividade à nossa volta. Já basta tantas pessoas sem esperança, pessoas achando que vai piorar cada vez mais, pessoas, que a vida não tem solução. E é importante que a gente entenda o seguinte: mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, mesmo dessa experiência que estamos tendo a nível a nível de crescimento para todos nós, né? Esses momentos que estamos vivenciando, apesar de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas, entre aspas, perdas de pessoas, né? Porque a gente sabe que é um retorno ao mundo espiritual, diante de tantos prejuízos, nada está à revelia da providência divina. Tudo está sob a tutela da providência divina. Nós não estamos sós. Nós não estamos sozinhos diante de tudo isso que estamos vivenciando, né? Não teríamos condições de caminhar sem a proteção do alto, sem a proteção do céu na nossa vida. Nós estamos sendo amparados, né? Que recebemos informações positivas, nós coisas que nem tudo é só sofrimento, nem tudo é perda. Às vezes acontecem coisas que não têm atenção.
coisas que despertam, que fazem com que a gente pense, com que a gente se alegre, com que a gente admire. Eu lembro que alguns domingos atrás, um tempo atrás, passou algo na televisão que eu achei espetacular, ou seja, que foi algo que modificou toda aquela paisagem do dia, ou seja, foi uma cena muito interessante, eu acredito que alguém deve ter visto, que foi um cachorro que estava com a pata ferida. Esse cachorro entrou na recepção de uma clínica veterinária. E assim que ele entra naquele ambiente, né, naquele ambiente de socorro veterinário, ele exibe a sua patinha ferida. Veja só que coisa, né? Então, diante de uma dessa, fez com que ele ficasse toda a paisagem negativa, ou seja, diante de algo tão surpreendente assim. Então, mesmo no mundo de expiações e provas, né, que nós vivenciando, e a gente está nessa transformação, que segundo a espiritualidade amiga, a Terra está ingressando no mundo de regeneração, ou seja, deixando esse mundo de sofrimento, esse mundo, ou seja, está nessa transição, estão deixando essas taxas de sofrimento, de perturbação, para ingressar justamente no mundo mais ameno, no mundo mais um mundo de regeneração. Não é um mundo perfeito, não é um mundo, mas é um caminho para um mundo feliz, né? E a gente percebe que a misericórdia é tão grande de Deus que Jesus está nessa assistência, nesse amparo, ele como governador da terra, ofertando para todos nós essas bênçãos, né? Vai perceber o seguinte, é, em outras pandemias, vacinas, né, demoraram, a misericórdia de Deus é tão grande, num ano já chegou vacina aí para começar a imunizar a população. Tudo isso é a misericórdia de Deus, né, sobre a humanidade. Nós não estamos sozinhos na humanidade, não estamos abandonados, não estamos esquecidos, embora algumas pensem assim. Mas estamos sendo amparados pela misericórdia divina. Olha aí, chegando vacinas, né? Para justamente ir dando esperança nas criaturas que estão tomando. Então a mensagem de hoje pede para que a gente não se revolte, para que a gente não se queixe tanto diante de tudo isso. E o Espírito diz que se a gente observar, as bênçãos são muito mais numerosas que, né, as coisas ruins que acontecem. Mas, simplesmente, a nossa estrutura, né, a nossa natureza ainda, faz com que a gente só note mais coisas ruins, coisas boas. A gente percebe, mesmo no mundo assim, a gente consegue ainda ver um luar bonito, uma noite de luar, né? Um céu estrelado, uma cachoeira, é o canto dos pássaros, o desabrochar de uma rosa, pessoas solidárias, umas ajudando as outras, pessoas fazendo sopa para, né, matar de outras, pessoas pedindo ajuda, juntando algo para poder. Essa caridade também que está na lista hoje, né? Quando até o Espírito diz que a caridade material é muito mais fácil de ser feita, porque não quer essa caridade, ela vai depender das ações que podem ser associadas a ela. Dentro da caridade, da paciência, né? Da paciência diante de coisas que acontecem. O Espírito diz assim, também, antes bendizei do sofrimento. Vamos encontrar uma passagem do apóstolo Paulo, na primeira epístola, quando ele diz assim, em tudo dai graças, ou seja, nós aprendemos a agradecer as coisas, as bênçãos, aquelas bênçãos que nós pedimos, mas aprender com aquelas que chegam de forma inesperada, as dificuldades, né, que chegam, os reveses das voltas que a vida dá, aprendermos diante dessas situações
a sermos resignados, a sermos confiantes. E aí é quando pede para que aprendamos a bendizer do sofrimento, não queixar-se, não queixar-se. Quando fala para que a gente deva ser resignado diante das provações da vida, é compreendermos que todos nós que estamos aqui nesse cenário terrestre passamos por provações das mais variadas. Depois de uma provação, outra provação vai surgir. Né? À medida que nós vamos amadurecendo, à medida que vamos evoluindo espiritualmente, moralmente, outras provações vão chegando. A gente não consegue vencer as provações, todas elas ao mesmo tempo. É que a misericórdia divina permite que vamos recebendo a cada tempo, ou seja, depois de uma prova, né? Outra vai chegando e assim sucessivamente. E os benfeitores da vida maior pedem, orientam para que a gente seja resignado, ou seja, nós não podemos hoje em dia chegar para Deus e pedir que tire a prova, ou Jesus, ou a espiritualidade amiga, pedir que ela seja tirada de nós. Nós já temos a compreensão, sabemos que estamos aqui a nível de aprendizado, de crescimento, de evolução para amarmos. Então, nós vamos ter que passar por algumas provações. Então, diante das provações da vida, que a gente possa pedir a Deus, a Jesus, ou a nossa Mãe Santíssima, né? A quem nos dirigimos, a quem nas nossas orações se apto de dirigirmos para pedir força diante das provações, paciência diante das provações, pedir compreensão, lucidez, discernimento, né? Diante das provações que estão chegando. E o Espírito diz também na mensagem que o fardo é menos, né, menos pesado, ou seja, o fardo é mais suave quando a gente ergue a fronte para o alto do auxílio. A gente baixa a cabeça e entra nas ondas do desespero, da queixa, né? Nós vamos encontrar pessoas que diante de uma prova, ela diz o seguinte: eu não merecia passar por, né? Tem pessoas que dizem isso, dando a entender que outros merecem passar, mas não ela. Então a gente, todos nós, se uma prova chega para nós, né, a gente vai recordar uma passagem de Jesus, quando ele diz o seguinte: o Pai não coloca em ombros que não podem suportar. Então as provas que chegam na nossa vida diária, a prova são de acordo com a nossa força. Embora em alguns trechos da caminhada a gente se sinta fraco, em algum trecho da caminhada a gente vai dizer que não está suportando, que é muito pesado, que o fardo é pesado, que a cruz é pesada. Mas, recordando Jesus, numa de suas passagens, o fardo é proporcional com a nossa força. Nós não recebemos uma prova, né? É uma prova que não tem condições, né? Embora alguns espíritos na escolha das provas eles podem escolher provas que estejam além da sua verdade e é respeitado esse livre-arbítrio. Mas diante das nossas provações, que a gente possa pedir resignação, sermos resignados e não revoltados, a termos a paciência, a pedir a força, a coragem para que a gente possa suportar, né? Sem desespero, sem lamentação, sem revolta. E aí diz o seguinte, é, da questão da paciência ainda, nós exercermos a caridade, né? A caridade do perdão. Quantos de nós, muitas vezes, não encontra alguém que é um tanto difícil na caminhada? Muitas vezes, aquela que é um instrumento da dor, um instrumento da perturbação do ambiente doméstico. Muitas vezes, no ambiente de trabalho, pode se deparar com uma situação dessa. Muitas vezes, na rua também pode cruzar com uma pessoa e ser um
o sofrimento na vida do outro. Então, essa caridade, né, de exercer essa caridade da paciência, de suportar os espinhos, né, confiantes na mensagem divina, confiante nos elementos do Mestre, naquelas orientações, né, naquelas orientações que ele passa, se alguém bater, se apresentar a outro, ou seja, apresentar o nosso lado bom. Então, muitas vezes, a providência divina coloca instrumentos que são difíceis no nosso caminhar, justamente para pôr à prova, para testar a nossa paciência. Vez por outra, naquele agrupamento familiar, naquele agrupamento, né? Existem pessoas que são difíceis, ou seja, muitas vezes são colocadas ali para que elas possam aprender na companhia daqueles que estão um pouco mais adiantados. Porque a vida é solitária. E como todos nós fazemos parte da grande família universal, né? Nós fazemos parte da família universal, todos nós somos irmãos, somos da família, embora estejamos em domicílios familiares diferentes, mas somos todos irmãos. Jesus patenteou isso quando ele apresenta Deus como Pai Nosso, né? O Pai de todas as criaturas. E a lição, né? A lição fala muito bem a esse respeito. A respeito dessas pessoas, né? Que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer, né? Só causam muito às outras. Isso me faz lembrar uma oração do Bezerra de Menezes, e essa oração é mais ou menos assim, que na oração ele pede para que a gente, não pelos que sofrem, mas por aqueles que causam sofrimento aos outros. Não pelos que choram, mas por aqueles que fazem outros chorarem. Não pelos que, não pelos que são perseguidos, mas que perseguem, né? Que oprimem, aqueles que perturbam. Então, naturalmente, as pessoas estão mais necessitadas de oração. Então, doutor Bezerra de Menezes pede isso na sua oração, ou seja, numa de suas orações, para que a gente ore por aqueles que são instrumento de sofrimento, porque na vida é preferível sofrer do que fazer alguém sofrer. É preferível chorar do que fazer alguém chorar, né? Então, isso quando já se tem um pouco do conhecimento do Evangelho de Jesus. Porque há uma passagem também que diz assim: muito se pedirá quem muito recebeu. Então, a criatura que já tem esse conhecimento do Evangelho, que já sabe que é necessário perdoar, que é necessário compreender, né? Que já temos esse conhecimento do Evangelho, é, que é importante fazer um esforço para colocar no nosso dia. Os ensinamentos de Jesus já são mais de 2000 anos passados, das suas lições de vida, de amor, de vida eterna, e nós ainda temos uma grande dificuldade de colocar essas lições no nosso dia a dia. Não é uma tarefa fácil colocar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Aquela façais aos outros que gostaria que os outros te fizessem, que é um ensinamento que, se colocarmos no nosso dia a dia, a gente vai sempre no caminho certo, sempre fazendo a coisa certa. Às vezes a gente não analisa. Uma outra coisa importante para que a gente possa ir desenvolvendo o nosso interior, fazendo essa transformação interior que o tempo pede. Nós estamos vivenciando aí essa pandemia que é justamente para a gente ir modificando o nosso íntimo, para sermos pessoas melhores, não do que ninguém, mas melhorarmos o nosso interior. A gente algo que está acontecendo que mexe com tudo e com todos. Então é algo para que a gente possa parar um instante, para que a gente possa perceber que é muito rápido. Né? Estamos aqui agora e daqui a pouco podemos não estar mais. Né?
podemos retornar à pátria espiritual. E isso veio para que a gente pudesse modificar um pouco, acelerasse um pouco, estavam muito mais fora do que em casa. Pessoas que não gostam de estar em casa, né? E, particularmente, não existe nenhum lugar melhor do mundo do que a nossa casa, ou seja, o nosso ambiente doméstico. A gente recorda as passagens de Jesus naquela obra Jesus no Lar, quando o Espírito, né, e o Lúcio, ele fala nas primeiras lições, quando Jesus aborda dentro do ambiente doméstico, que está a primeira escola da alma, ou seja, é dentro do ambiente doméstico, é dentro da constelação familiar que nós estamos nos preparando para a vida lá fora. Dentro do ambiente doméstico, a gente está tendo a primeira noção de sociedade, né, de vivermos em sociedade, porque vamos estar partilhando com os nossos familiares, vamos ter deveres, vamos ter direitos dentro desse núcleo familiar, e mais tarde a gente atravessa o portão para entrar em relação com outras pessoas também, tendo uma relação de convivência com essas pessoas. Então, dentro desse ambiente, então a importância do lar, a importância de desenvolvermos essa paciência, ou seja, de vivermos, fazermos um esforço de um equilíbrio diante das situações, diante diante daqueles que estão cooperando de forma vagarosa, ou seja, quando a gente pede para alguém fazer alguma coisa, tem pessoas que ficam, como diz a história, ficam agoniadas porque o outro está devagar, está tentando, não está tendo a mesma rapidez, né? A gente via muito isso em ambiente doméstico, em ambiente muitas vezes aqueles em uma posição superior não tinham uma certa paciência com né, aqueles que estão numa posição mais, digamos assim. A gente via pessoas que têm dificuldade de ensinar outras, ou seja, não tem paciência para ensinar aqueles que têm dificuldade de aprender. E isso a gente encontra muito no nosso dia a dia, pessoas que vão ensinar uma coisa e deixa que eu faço, não quer ter a paciência de ensinar o outro, ou seja, de colocar no lugar do outro. Ou seja, que trazendo para o nosso lado, assim, no nosso aprendizagem do Evangelho de Jesus, é uma falta de caridade com aquele que ainda não aprendeu, com aquele que não tem dificuldade de aprender, aquele que tem dificuldade de memorizar determinada coisa, e por aí se vai. Então, no nosso dia a dia, através do exercício, né, é um muito diário isso, não é? A gente não nenhuma virtude desaponta assim rápido, não. É preciso um esforço, é preciso dia a dia, é preciso trabalharmos o nosso interior. E a lição também fala a respeito do perdão, de perdoarmos aqueles que são instrumentos difíceis. Nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, né, trazendo também para o tema de hoje, que fala a respeito da caridade, que é a paciência e a caridade. Nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na questão 886, quando o senhor Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade qual o sentido da palavra caridade no momento de Jesus, como era que Jesus entendia a caridade? Porque a maioria das criaturas entende caridade só apenas o lado material, o lado de dar uma assistência, que é muito importante e é importante demais, principalmente nos dias atuais, nesses dias, mas de Jesus, no entendimento de Jesus, a caridade é uma abrangência muito maior. E aí o Espírito da Verdade responde que no entendimento de Jesus, a caridade é o seguinte: benevolência para com todos, ou seja, para com todas as pessoas, não apenas com o grupo A, não apenas com o grupo B,
mas sermos benevolentes para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, no entendimento de Jesus, a caridade também abrange isso, ou seja, a indulgência, sermos indulgentes àqueles que erram, porque o que alguém está fazendo de errado agora, eu posso fazer também daqui a pouco. Daí, aquele outro pensamento de Jesus, aquela outra orientação, quando ele diz, orai e vigiai, a fim de não cair em tentação. E também, no sentido, no entendimento de Jesus, a palavra caridade também se resumia à questão do perdão. Perdoai para que Deus vos perdoe, né? Ele usou muito a questão. Tanto é que quando ele é questionado por Pedro, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que tiver ofendido? 7 vezes. E aí Jesus apresenta não apenas 7 vezes, Jesus apresenta um número ilimitado de vezes, né? 70 vezes 7 vezes. Ou seja, mostrando que uma ofensa ela pode ser perdoada quantas vezes forem necessárias, né? E aí a gente perceber que o perdão é a liberta, a pessoa que perdoa experimenta uma paz íntima. À medida que perdoa, está crescendo, está desenvolvendo-se, está tendo discernimento, optando entre abrindo mão do mal, porque o perdão é essa renovação, possibilita essa renovação. O perdão possibilita uma oportunidade para que o outro possa reabilitar-se, é uma prova de amor, uma prova de amizade. O perdão é algo que faz com que a experimente, ou seja, liberte-se daquele sofrimento, liberte-se daquele peso. Então, que nós possamos desenvolver, se o nosso tempo está chegando aí, que a gente possa desenvolver essa paciência cristã de quando alguém for contar uma história que a gente possa ouvir com cuidado, mesmo que a história seja repetida, mesmo que a pessoa demore para contar a história, que a gente tenha paciência, mesmo que a gente já saiba a história, que a gente possa ouvir novamente, né? Quando alguém for nos contar uma coisa, que a gente não fique olhando para o relógio o tempo todo, já querendo ir embora, que a gente seja paciente, que a gente possa manter a calma diante de qualquer experimentação, seja diante de algo que aconteça, que a gente possa parar um instante e pedir o auxílio da espiritualidade amiga. Que basta um pensamento positivo, basta que elevemos o ao alto para que o socorro chegue até nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que desenvolva em nossos corações os tesouros da paciência, o tesouro da compreensão, o tesouro do amor, da caridade, para que a gente possa enxergar todas as criaturas como nossas irmãs, necessitadas da nossa compreensão, necessitadas do nosso amor. Que a cada dia que o dia de hoje que está sendo muito feliz, possa continuar assim, que amanhã a gente possa acertar, se Deus permitir, na nossa caminhada terrestre, com um coração renovado de fé, um coração renovado de paz, o coração renovado de esperança. Que Jesus nos abençoe, Deus nosso Pai, que a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa, dos esplendores celestes, nos envolver, nos proteger, nos cobrir com seu manto sagrado, e os nossos protetores espirituais possam renovar nosso coração para que a gente caminhe com paz, com esperança e possamos semear fé, né? Sermos semeadores da fé todos os dias, semeadores da esperança, semeadores do amor. Muita paz, muita luz a todos. Onde nós queremos agradecer a você por ter aceito o nosso convite e ter realizado um trabalho maravilhoso, tá bom? Foi muito importante essa lição para nós, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, né? Nos dias tumultuados em que a humanidade está vivendo por conta dessa pandemia, né? Uma pandemia a nível mundial
E nós hoje somos mais do que obrigados a testar essa nossa paciência, porque tivemos que mudar toda a nossa rotina, tivemos que viver enclausurados praticamente, tivemos que criar hábitos diferentes daqueles que nós estávamos acostumados, né? Então, isso requer muita paciência, né? Para que a gente possa se readaptar à nova realidade. Inclusive, as pessoas têm falado que a pandemia tem contribuído para que muitos casamentos se acabem, né? O que não é verdade. O casamento acaba, não tem nada a ver com a pandemia. Só que as pessoas começaram a conviver com muita frequência, né? Passam muito tempo dentro de casa, deixaram de estar nos trabalhos e estão trabalhando agora em casa. E aí você, de repente, se depara com a realidade que você não estava habituado, apesar de, às vezes, estar há 10 anos, há 20 anos casado com uma criatura, mas você nunca passou tanto tempo com ela. E aí você começa a ver, né, surgir as dificuldades, os defeitos, né, se tornam muito, muito claros, e aí você atribui à pandemia a culpa do rompimento do casamento. Na verdade, não tem nada a ver com a pandemia, é uma prova de que você não conseguiu trabalhar a sua paciência quanto deveria, né? No momento oportuno. Naquela ocasião, ou na circunstância do teste, quando Deus chama a todos nós para o testemunho, né? Então, nós não passamos na prova. E é sempre assim, né? Nós vivemos reprovando, né? A vida toda, não só essa lição da paciência, mas tantas outras, né? Tantas outras virtudes que, de fato, nós ainda estamos levando pau, apanhando, perdendo o ano, e é preciso fazer recuperação para correr atrás, mas a gente chega lá, né? Se Somos Deus quiser. espíritos ainda em construção. Então, mais uma vez, nós agradecemos que você possa levar um abraço fraterno para a sua instituição, de todos nós que fazemos o Instituto Espírita ao nosso lado. E nós aproveitamos também a oportunidade para agradecer a presença de todos que estão aqui, todos os participantes, trabalhadores, convidados, amigos de casas próximas. Então, vocês são todos muito bem-vindos sempre. E foi muito bom estar com todos vocês. Nós queremos pedir para que a nossa irmã Cecília, está por aí ainda, para fazer a prece. Obrigada aí, meu irmão, pela palestra, pelas explanações, foi muito ótimo. A paciência é uma coisa que Eu que agradeço. ainda falta muito. Nada. Boa noite para você. Boa noite. Estou aqui sim, Cláudia. Honrada Oi, de fazer a palestra de encerramento. Então, meus irmãos, vamos encerrar esse momento levando o nosso pensamento ao alto, agradecendo por mais esse momento, por tanto aprendizado trazido para nós de forma tão leve, né, que nos permitiu ver de forma tão prática a importância da paciência e como ela caminha junto, como é instrumento do Mestre Jesus na nossa vida para que possamos ser mais caridosos, empáticos, indulgentes. Então, tanto a caridade, quanto a paciência, quanto a esperança, quanto o amor, essas virtudes que todas elas estão postas no Evangelho do Mestre Jesus e foram exemplificadas por ele durante sua passagem pela terra, que seja a nossa bandeira. Nós que estudamos a doutrina, que tentamos pôr em prática todos os dias esses ensinamentos, que a gente plante essa semente em nossos corações, que a gente guarde esses ensinamentos e que a gente tente pôr em prática a cada momento, na nossa casa, no nosso trabalho, entre os amigos, em todos os lugares onde nós estivermos, que possamos ser luz, que possamos ser o amor, o instrumento da paz e do amor do Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos guie, nos ilumine, e assim eu devolvo a palavra a nossa irmã Cláudia. Que assim seja. Então, com essa prece, nós damos por encerrados os nossos trabalhos dessa noite. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.